Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Por que quando nós interrompemos a adoração, parece que a gente fica incomodado? Porque a gente nasceu para isso, queridos. Nós nascemos para viver perto dEle, com Ele o tempo todo, grudado nele. O ser humano foi criado, inventado, planejado para ser de Deus. Toda tentativa de viver uma vida longe dEle vai ter que ficar se adaptando com outros sentimentos, entendeu? Estão entendendo? Vai ter que ficar adaptando a vidinha. Vai ter que ficar arrumando coisa para fazer. Vai ter que ficar arrumando sentido na vida. Agora, quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos, não dá vontade de parar, não. Por isso que aquelas pessoas que foram para o céu e morreu, elas falam, para que me ficar orando para eu voltar? Porque lá é tão bom, é tão bom, é tão bom. Uma vez uma pessoa me perguntou, o que é adoração profética? Eu falei, quando você adora hoje. Você tem a possibilidade de experimentar a eternidade hoje, você não precisa morrer. Quando nós adoramos hoje, nós já estamos proclamando o que virá para frente aí. Adoração profética é adorar o Senhor hoje. E quando você se entrega a Ele completamente, você tem um relance da eternidade. Você pode sentir como será lá no céu. Por isso que cada vez que nós adoramos e vamos mais profundo, a gente fica estragado para o sistema religioso. A gente não se satisfaz mais. Aqueles que subiram ao monte santo do Senhor e o adoraram e viram a sua face, contemplaram a sua beleza, eles nunca mais irão se conformar, nunca mais irão se conformar. Alguns vão à igreja e ficam felizes por ter algum ritual, mas os que adoraram ao Senhor em espírito e em verdade, eles ficam, não, eu quero mais, se a reunião não me levou para Ele, eu não fico satisfeito. Isso é algo maravilhoso, queridos. A única coisa que vai realmente nos imunizar contra a religiosidade é vivermos intensamente na presença do Senhor. É vivermos mergulhados completamente no Senhor. E para isso não há limite. Deus pode falar com você de qualquer forma, Deus pode te usar de qualquer forma. Nós somos muito encaixotados. Agora, quando nós saímos da casinha, do normal, do natural, e começamos a pedir ao Senhor para nos levar pelo caminho dele, que é melhor do que os nossos, a gente vai ver o desenho que Ele tem para a nossa vida, que é muito diferente do desenho que a gente se vê, do desenho que a gente acha que seria bom para nós. Então, que você possa se apaixonar pela visão que Deus tem por você e para você na sua vida. Não se conforme. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com a religiosidade. Vá profundo no Espírito, vá fundo no Senhor. Essa reunião aqui é para trazer essa mensagem para você. Amém? Amém? Meu Deus, eu tenho que cuidar do horário, senão eu começo a falar, pastor, e vai indo, né? Mulher já fala, então misericórdia. Vamos lá, Senhor. Queridos, eu compartilhei rapidamente à tarde que o Senhor tem transformado bastante a minha vida nesses últimos 3 anos. Nos levou para morar fora do Brasil e fez uma grande pegadinha com a gente, nos desagradando. Ele gosta de fazer essas coisas, né? Tirou o nosso tapete para que a gente pudesse depender mais dele, voltar aos pés dele, perguntar o que ele queria para essa próxima temporada. E o Senhor tem falado muito sobre a restauração da arte cristã. E tem 1 ano e meio que eu estou desenvolvendo um livro que vai falar sobre isso. Há muitas coisas que Deus tem falado no quarto para mim. E estou passando por filtros e para fazer de uma forma que seja da forma que Deus deseja, para colocar isso exposto, né? Mas uma parcela eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, do que Deus tem falado sobre a restauração. E quando nós nos dispomos a entender um assunto, a visão de Deus, aquilo começa a confrontar primeiro a nossa vida, né? Nós somos primeiro confrontados, para depois poder repartir isso. E para você que não me conhece, meu nome é Heloísa, eu sou casada com o Marcos Grubert, eu tenho 2 filhos, o Joshua e a Anne. Nós éramos líderes de célula na igreja do pastor Luciano Subirá, a Marciana e a Adriana e a Kelly. Por 10 anos nós ficamos ali,
até que o Senhor nos mandou para fora, e hoje nós estamos com o pastor Paulo Subirá, que é o irmão do Luciano, começando essa igreja lá. E tem sido um tempo de muito renovo, muitos desafios e muita bondade também do Senhor sobre a nossa vida. Mas hoje eu quero falar então sobre o início da adoração e da arte. Eu não vou poder entrar em muitos assuntos aqui que talvez possa surgir alguma dúvida, mas eu não quero entrar em nenhum assunto demasiadamente, né? Nós temos um tempo também, mas eu sei que com a graça de Deus você vai entender tudo que Ele tem compartilhado, amém? A adoração e a arte artística teve seu início há muitos e muitos anos atrás, ou melhor, na eternidade passada. Lá tudo era perfeito, pois o coração da arte estava firmado no seu Criador. A adoração era verdadeira na eternidade passada e contínua. A execução simplesmente perfeita. Não havia o pecado, não havia competições, não havia outro Deus a ser adorado. Uma certa pessoa foi designada para liderar essa função e também cumprir o seu chamado dentro da adoração. Um querubim especial foi ungido. Ele foi chamado também de querubim da guarda. Em Ezequiel 28:12 diz assim: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônus, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo do Senhor. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Tudo estava perfeito, todos os outros anjos criados eram gratos ao seu Criador, havia harmonia, pois todos sabiam que o lugar que ocupava e as suas funções que deveriam servir em amor. As estrelas da alva cantavam junto aos céus e havia festa santa e alegria. Jó 38. Nosso Deus sempre foi, sempre será exaltado e adorado por sua glória e majestade. Posso ouvir um amém? A Ele pertence o domínio dos séculos. Ele estava e sempre estará reinando sobre o seu trono de glória, fundamentado, como diz a sua palavra, em justiça e equidade. O trono na eternidade passada e futura era e sempre será o lugar do seu governo, poder, honra, e pertence a Ele, unicamente a Ele, ao nosso Pai. Posso ouvir um amém também? Num certo momento, tão ocupado com seus próprios negócios, distraído espiritualmente, esse querubim da guarda percebeu que era livre, não era um escravo, não era um robô fabricado em série. Começou a dar asas à sua imaginação e ela se tornou maligna. Amor não é amor se não houver chance de escolha. Ezequiel 28:15 diz: Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio corrompeste teu coração e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Estava tudo certo até aquele momento, até que aconteceu um cálculo errado, uma disposição equivocada. Ele cogitou no íntimo ser maior. Gostou da ideia de tomar aquele lugar que só poderia ser do Criador. Quis o lugar de Deus. E então ele negou a sua identidade, a identidade para o que ele foi criado, que era ser um adorador. Deixou de haver então no seu coração a adoração a Deus e iniciou o que chamamos de hoje a idolatria do eu, a idolatria do ego. Como nosso Deus não pode dividir a sua glória com ninguém, a Bíblia diz que esse anjo caiu. Isaías 14:2-15 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos e no mais profundo do abismo. Aqui nós temos o retrato da primeira queda que aconteceu. Nós não temos tantos detalhes e informações profundas sobre isso, mas é claro na palavra de Deus que isso aconteceu. Nós vemos Jesus falando no Novo Testamento que ele fez Satanás cair como um raio.
Então, Jesus estava dando relance dessa eternidade passada e do que nós estamos falando. Há um texto também em Isaías que diz que ele havia alguns instrumentos no seu próprio corpo. E nós estamos falando de como começou a adoração e as artes. Então, a gente vê aqui o primeiro retrato da queda, a primeira queda. E eis as tristes lições que nós podemos aprender com esse anjo que caiu. De semelhante modo, podemos cair da mesma forma. Por isso precisamos tomar cuidado. Primeiro, caímos quando deixamos de adorar um único Deus verdadeiro. Diga assim, um único Deus verdadeiro. Quando idolatramos qualquer coisa, pessoas, o nosso ego, as nossas necessidades, situações, ou até mesmo uma dificuldade inútil. Caímos quando não aceitamos a identidade que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus imaginou, planejou a sua vida, criou um desenho tão belo para que você pudesse viver, criou uma história para que você pudesse fazer parte de todo aquele enredo e combinar com Ele e andar com Ele. Quando essa pessoa, ou quando nós decidimos negar a identidade que Deus nos deu, nós caímos. Terceiro ponto que aprendemos com essa história: quando não optamos em obedecer ao Pai e por querer trilhar o nosso próprio destino sem a sua presença, somos entregues à nossa própria sorte. A história continua. Da mesma forma, Deus, ao criar agora o homem e a mulher no jardim do Éden, deu-lhes também a oportunidade de escolha. Adão e Eva não foi criado em série como um robô. Algumas pessoas, a gente ministra muito, em prefeitura, e algumas pessoas no final vêm questionar: você fala tanto de Deus, se Deus é Deus, por que Ele não foi lá e não tirou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Nada disso teria acontecido. E na verdade, queridos, você percebe que o nosso Deus, até hoje, Ele não vai nos obrigar a viver uma vida com Ele. Você nunca vai ver Jesus colocando, é meio forte que eu vou falar, uma arma na cabeça de alguém falando, me sirva. Isso faz parte de outras religiões. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se não fizer aquilo. Mas o Evangelho não é assim. A vida com Deus não é assim. O nosso Pai, Ele é muito gentleman, Ele é muito educado. Porque Ele não precisa exigir nada, forçar nada. Então, é uma estirpe muito alta, é um padrão muito elevado, entendeu? Ele é demais, Ele é demais. Ele não precisa exigir adoração, Ele é já adorado. Quem não adora é que perde. Quem não vive nessa dimensão de adoração é que está perdido, é que está fora da casinha. Sabe? Então, assim, o nosso Deus, Ele é demais, Ele é demais. Da mesma forma, Ele deu a escolha para Adão e Eva. Você pode escolher. Eu digo, melhor você me ouvir. Acreditar ou não no comando de Deus. E algumas pessoas dizem também, não, se eu fosse Adão e Eva, eu não teria caído. Eu não teria feito o que eles fizeram. Queridos, o anjo, o querubim da guarda caiu. Adão e Eva caíram. Hoje, quem está na fita para decidir é eu e você, sabia? Vocês estão tão sérios, gente? Vocês estão aí? Daqui a pouco a gente pode conversar, tá bom, querida? O amor só é amor quando há escolhas. Amor só é amor quando há escolhas. A gente percebe que Deus queria que Adão e Eva fizessem uma boa escolha, assim como eu e você temos a nossa vida hoje. E Deus espera que você, como um bom pai, Ele espera que você faça boas escolhas. Porque isso nunca vai mudar quem Ele é, isso muda a gente. Isso influencia as nossas vidas. Nós somos impactados pelas escolhas que nós fazemos. Vocês estão aqui, gente? Eu particularmente creio que o anjo teve a sua oportunidade de escolha e ele não optou em se sujeitar a Deus. Agora pense, nós temos o registro de 2 quedas que aconteceu. E agora? Agora é eu e você para tomarmos a nossa decisão. Todos os dias, quando você acorda, você precisa escolher: eu vou servir a Deus
ou eu vou servir a mim mesmo? Eu vou viver a vontade de Deus? Ou eu vou viver para o meu próprio umbigo? Hoje eu vou decidir fazer o reino de Deus expandir, ou eu vou ficar preocupado só com as minhas contas? É uma decisão. É uma decisão. E qualquer decisão que tomarmos, nós seremos impactados pelas suas consequências. Eu quero dizer uma coisa para você. O anjo pode ter caído. Adão e Eva podem ter caído. O mundo pode cair. Mas a minha vida e a sua vida com Deus não precisa cair. Você pode viver dentro de um mundo corrupto, sem ser um corrupto. Não é porque você vive no meio de falsos que você precisa ser falso. Você pode viver no mundo contaminado, mas você não precisa se contaminar. Você pode viver no mundo de mentirosos, mas você não precisa ser um mentiroso. Você pode viver numa terra cheia de idólatras, cercados de idólatras, mas você não precisa cair da sua adoração. Você pode continuar tendo um altar puro diante do Senhor dos Exércitos, tendo um altar de adoração a Jesus e ao Senhor. Oh, aleluia! Alguns podem estar se perguntando, por que Deus enviou o seu filho para resgatar o homem e não houve resgate do anjo? Eu não quero entrar em questões grandes teológicas, mas algumas respostas bem rápidas seriam: o anjo não foi enganado, seduzido, manipulado para pecar. O pecado originou nele e por isso não houve perdão. Adão e Eva foram seduzidos e enganados, manipulados para assim pecar, e por isso Deus resolveu, diga assim, Deus resolveu, em sua grande misericórdia, redimir a humanidade. Eu não quero entrar em questões teológicas, eu quero que você preste atenção nisso. Se Deus não tivesse resolvido no coração dele resgatar a humanidade, aonde eu e você estaríamos agora, queridos? Se Deus não tivesse resolvido dentro dele em nos amar primeiro, porque a palavra fala isso, não fomos nós que amamos Deus em primeiro lugar, Ele nos amou. Ele nos conquistou, Ele nos redimiu. Deus amou o mundo de tal maneira, e por isso Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa de Jesus, um novo caminho foi aberto, o véu foi rasgado, e nós podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo com todo o coração. Você pode glorificar a Deus porque Ele resolveu no seu coração nos resgatar? Aleluia! Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Ele merece. A honra é sua, Senhor. A glória é tua, Pai. Agora acompanha comigo o raciocínio. Jesus no Novo Testamento, Ele faz mais um relance desse anjo e algumas das razões porque ele não permaneceu no Monte Santo de Deus em adoração. Jesus denuncia um dos motivos graves pelo qual levou o tal anjo a cair. Se você puder abrir comigo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, 44. Enquanto o Senhor Jesus estava nessa terra, várias vezes Ele faz referência à eternidade passada, do que aconteceu lá. E aqui é uma delas. Enquanto estava ali no calor de algumas pessoas discutindo com Ele se Ele era de Deus ou não, então Jesus traz essa informação para nós. Jesus disse assim para aqueles que estavam agredindo Ele verbalmente, dizendo: seu testemunho não vale. Você não é o Filho de Deus, e com muitos argumentos ali. Jesus disse para ele: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Fala de um detalhe. E agora fala de outro detalhe que eu quero que você preste atenção. E jamais se firmou na verdade. Diga de novo: e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Ou seja, Jesus
Jesus declara que aquele anjo, ele caiu porque ele não se firmou, ele não decidiu se firmar na verdade. Agora, quando nós estudamos essa palavra no grego, aletheia, significa crer na verdade exposta. Não é crer numa coisa assim, alguém falou que eu não sei se é verdade ou se é mentira. Não. Não creu numa verdade exposta. E quando nós estudamos a Bíblia, a gente vê que esse anjo, querubim, ele tinha acesso amplo. Ele andava no monte do Senhor, sobre as pedras afogueadas. Ele andava, a Bíblia fala aqui desses textos que nós lemos, como ele habitava com o Senhor. Ele tinha acesso amplo, ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia sobre a sua soberania e poder eterno, mas não decidiu tomar um caminho correto, ele não tomou uma boa escolha, ele não fez uma boa escolha. Romanos 1:20 fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Ele tinha ciência dos princípios e dos fundamentos do nosso Pai, pois ele fazia parte do seu convívio. Verdades absolutas sobre a criação, sobre a adoração exclusiva ao Senhor e tantos outros assuntos não eram realidades desconhecidas para ele. Ou seja, ele tinha acesso, mas ele não decidiu se unir à verdade exposta. Do que adianta, queridos, eu e você conhecermos uma verdade exposta, a verdade exposta de tudo que Deus é, mas não tomarmos uma decisão intencional a respeito dela? Não adianta nada. Do que adianta conhecer os atributos invisíveis de Deus, se eu não decidir amá-lo de todo o coração? Do que adianta conhecer um Deus que abre o mar vermelho, que cura leprosos, que levanta mortos, que faz tantos milagres, e como o povo de Israel decidiu morrer no deserto por causa da dureza do coração? Isso significa que não adianta a gente conhecer a verdade se a gente não tomar uma decisão de se unir a ela. Não basta conhecermos a verdade, é preciso amá-la, é preciso decidir se firmar nela. Simplesmente conhecer o mundo espiritual e as leis espirituais e os princípios não trará segurança nenhuma a mim e a você. Não trouxe segurança para esse anjo. Adão e Eva conheciam o Senhor, eles andavam com o Senhor. Deus vinha todo dia às 6 horas da tarde andar com ele, ficar com eles. Eles eram expostos à verdade. Não adianta conhecer a verdade se não tiver a predisposição de se casar com ela, de se unir a ela, de se firmar nela. Resumindo, esse anjo então caiu da sua adoração e também caiu da verdade. E quando nós vamos estudar, queridos, sobre adoração e verdade, elas andarão juntas para sempre. Andará junto para sempre, adoração e verdade. Diga assim, adoração e verdade. Andam juntos. Diga, andam juntos. Imagina 2 pessoas andando juntos, tá? Agora, só para colar aí no cérebro. Adoração e verdade sempre andarão juntos. O dia que o Espírito Santo de Deus falou isso para mim no meu quarto, que o querubim da guarda caiu, não foi uma queda qualquer. Ele caiu da adoração e da verdade. Quando nós falamos de adoração, nós falamos de adorar ao único Deus verdadeiro, ao Criador de todas as coisas, ao iniciador. Aquele que planejou tudo o invisível e o visível que nós vemos. O Deus de eterno poder, com todos os seus atributos invisíveis, de poder, de glória e de majestade. Ele é revelado na natureza, a natureza, os céus proclamam a sua glória, mas não chega nem aos pés de tudo que ele é, porque ele é muito maior do que tudo isso. E quando nós falamos de verdade, você precisa lembrar comigo de João capítulo 14, onde Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a...
verdade. E eu sou a vida. Querubim ungido caiu da adoração e da verdade. Isso significa que ele caiu do Pai e do Filho. Ele já não tinha mais relacionamento com o Pai e nem com o Filho. E nem com o Espírito Santo. Já não havia mais comunhão. Você já viu alguém ficar na igreja quando perde a comunhão com o Pai, querido? Já viu ou não? Eu nunca vi. Você lembra a história que Jesus conta sobre o filho pródigo? O que fez aquele menino sair de casa? Não foi querer viver a vida. Não foi querer gastar os seus bens. A filiação tinha sido quebrada, rompida. Ninguém fica na casa de um pai quando se tem filiação quebrada. Não fica. Voltando. Ele caiu do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se cai assim, se cai totalmente. Novamente, adoração e verdade andam juntos. Não tem como separar. Uma pessoa que adora ao Deus vivo, consequentemente o seu alvo de vida irá girar em torno de obter e amar a verdade cada dia mais. Será que eu posso ouvir um amém por isso? E a verdade é uma pessoa. É Cristo. Quando Jesus disse que esse anjo não se firmou na verdade, ele está dizendo o quê? Ele não se firmou em mim. Jesus é a verdade. Aquele que não se firma em Cristo não consegue ter relacionamento com o Pai, então não pode adorar o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tende-o visto. Respondeu Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Anda junto, não anda separado. Em outras palavras, quem tem o Pai, tem o Filho. Quem não tem o Pai, é a mesma coisa que não ter o Filho. Você já viu pessoas que falam assim: não acredito em Deus, mas em Jesus não muito. Não está nem no Pai, nem no Filho, meu filho. Ele não. Olha, ele é um cristão, ele acredita em Deus. Só acreditar em Deus não vai mudar a vida dessa pessoa. É preciso se firmar na verdade, querido. É preciso ir além. Eu ouvi um amém. Eu acho que você entendeu, irmã, o que eu falei. Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus. Presta atenção nisso. Quem adora a Deus vai se firmar na verdade. E a verdade é Cristo. Diga assim: a verdade é Cristo. E diga assim comigo: e quem encontra a verdade irá adorar apenas o único Deus verdadeiro. Tá claro isso? É por essa razão que Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele fala disso aqui. Ele diz: vai vir um povo que vai entender isso, e eles vão adorar em espírito, que fala do Pai, e em verdade, porque as duas coisas andam juntas. Vai vir um tipo de um povo que vai agradar a Deus 100%. Porque eles vão voltar para casa. Eles vão voltar para casa. E eles vão voltar para o Pai e para o Filho. Eles vão voltar para a adoração. E eles vão voltar para a verdade. E eles vão se firmar na verdade. Eu quero fazer parte desse povo, você quer? Eu quero estar nessa lista. Eu preciso estar nessa lista. Eu quero estar nisso. Aleluia! A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Isso é demais, irmãos. Por isso que não há como se firmar na verdade sem andar intimamente com Cristo.
Por isso a palavra fala, aquele que diz que anda com ele tem que fazer as mesmas obras que ele faz. Tem que andar do mesmo jeito que ele faz. Não há como se firmar na verdade sem andar intimamente com Cristo. Não há como permanecer no monte da adoração sem adorar o único Deus verdadeiro. Há várias passagens na palavra de Deus que fala sobre o monte do Senhor. Queridos, o monte do Senhor é um lugar muito especial. Ali só permanece aqueles que têm uma filiação completamente restaurada, que ama o Pai, ama o Filho e ama o Espírito Santo. Esses permanecerão no santo monte do Senhor. Agora a suprassuma de tudo que eu acabei de falar está registrada em João capítulo 10, 30, que está escrito assim: eu e o Pai somos... adoração e verdade, em espírito e em verdade. O Pai e o Filho são inseparáveis, eles são um. A missão do Espírito Santo em tudo isso, João 16, 13 fala, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha só, já é da mesma natureza, ele vos guiará em toda a verdade. Então a verdade tem o seu próprio caminho. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado com a missão de reforçar a obra do Pai e a obra do Filho. Não há contradição nas obras que eles praticam. Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus desceu da glória e morreu na cruz, e agora vem o Espírito Santo para confirmar toda essa obra. Ele vem para reforçar a obra do Pai e do Filho dentro de nós. Ele propaga somente o que ouviu do Pai e do Filho. A missão do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Além de conhecer a verdade, precisamos prosseguir conhecendo. Não adianta falar, eu já conheço um pouco, agora não preciso mais. Não, sempre tem algo a mais. Você pode dizer isso para você? Diga isso para você mesmo, sempre tem algo a mais. Deus tem sempre coisas novas. Diga assim, mais profundas, para que eu possa experimentar. Tem alguém satisfeito aqui? Quantos querem mais do Senhor? Por que eu discorri sobre tudo isso com vocês, meus queridos? Para uma coisa. Primeiro, para que você tenha ciência de que a sua adoração vale muito. Diga assim, a minha adoração vale muito. Você precisa saber disso. Tem alguém disposto a comprar a sua adoração, a corromper a sua adoração, a te tirar do lugar de adoração. E se você não ficar atento, você pode acabar colaborando com ele do que com o próprio Deus. Ele tentou fazer isso com o próprio Filho de Deus. Satanás leva Jesus a um alto monte e diz, tudo isso eu vou te dar influência, eu vou te dar poder. Está vendo o sistema econômico, financeiro? Olha, tudo isso eu vou te dar. A glória dos reinos, dos mundos, o mundo todo eu vou te dar. Se você fizer uma coisa, o que ele pediu, irmãos? Vamos lá. Primeiro, se prostrar e depois adorar. Quando nós mergulhamos nesse texto, como um rio profundo, nós descobrimos que a palavra prostrar aqui, ela é uma palavra grega chamada pipto, que vem pela ideia de descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Diga assim, descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. E sabe um dos significados que tem essa palavra? Também, cair. Cair de um lugar. Ou seja, Satanás quis propor a queda também para Jesus. E se ele propôs isso para Jesus, você acha que eu e você estamos livres disso? Sim ou não, querido?
Não estamos. Estamos livres de tomar uma decisão? Não, vamos ter que tomar uma decisão. Ele propôs para Jesus: eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Se você descer da posição que Deus tem para você. E se você me adorar, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo. É o que Ele faz comigo e com você. O que nós entendemos sobre essa posição? Jesus já era glorificado desde a eternidade passada, queridos. Jesus sempre foi glorificado. João 17:5, ele mesmo fala sobre isso. Ele diz: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Ele tinha um posicionamento em Deus. E da mesma forma, a palavra diz em Efésios, que eu e você, Efésios 6:2, Deus nos fez assentar com Cristo, aonde, queridos? No lugar alto ou no lugar baixo? Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Então isso fala de um posicionamento que Deus quer da minha vida e da sua vida. É um posicionamento, uma posição. É uma posição que Deus tem para mim e para você. Mas você precisa querer ficar lá. Nós precisamos decidir querer ficar nesse posicionamento. Amém ou não amém? Essa posição fala de santificação, de justificação. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso ao trono da graça. Quando nós precisamos, nós podemos entrar ao trono da graça e saber que o véu foi rasgado e que nós podemos achar escape, resgate, salvação para todas as situações que nos cercam nesse mundo. Essa é uma posição muito privilegiada. Satanás está sempre tentando fazer com que você e eu desçamos essa posição. Você não precisa ser tão santo assim. Desce um pouco. Você não precisa ser uma esposa submissa assim. Desce um pouco. Já viu aquela expressão, vou descer da cruz? Não é da cruz que o povo desce, é da posição gloriosa que Deus deu. Você não precisa ser tão radical assim com o pecado. Não precisa ser. O que é ver só mais uma pornografia mais uma vez? Não vai mudar a sua vida. Meu pastor Marciano sempre fala, o diabo tem duas coisas que trabalham para ele. O nada a ver, como é que é mesmo? Nada a ver e o... Tanto faz, né? O nada a ver e não, isso aqui não vai dar nada não, isso aqui não vai dar nada não. Mas esse não dá nada, você está abrindo mão da sua posição que Deus colocou você, no lugar de santificação. Queridos, quando eu entendi que Deus me justificou, acabou. Se nós vivemos a vida espiritual na nossa justiça própria, nós ficamos marcando caderninho quando peca e quando não peca. Não, hoje eu não tratei bem meu marido, então menos ponto para mim. Não, hoje eu gritei com meu filho, então é menos um para mim. Não, hoje a gente fica na justiça própria. Na justiça própria Deus não opera. Agora, quando nós entendemos que por causa do sangue de Jesus nós somos aceitos por Deus e justificados por Deus, e nós entramos e tomamos posse da posição que Deus tem para nós, nós vemos os nossos pecados de cima para baixo. Nós vemos as nossas necessidades de cima para baixo. Elas não nos dominam mais. Quando você vê o diabo, você vê ele de cima para baixo. Quando você está no alto de um monte, ou em cima de um pilar, ou em cima de um prédio, se alguém se aproximar, você vê de cima para baixo. Quando você vê a ansiedade chegando, você vê de cima para baixo. Quando você vê qualquer outra coisa, pensa aí, milhares de coisas que podem te atormentar e tirar a sua paz e te querer tirar de Deus, você vê de cima para baixo. Você não fica guerreando. Não, estou quase morrendo. Isso aqui está me... Não, isso aqui está... estou na luta. Por quê? Está na justiça própria. Não entendeu a justificação em Deus.
Quando nós entendemos que somos justificados e por causa do sangue de Jesus, Deus me aceita, me ama e eu vivo a identidade que Deus tem para mim, eu vou olhar minha vida completamente diferente. Se eu cair, até o jeito que eu vou olhar o meu pecado vai ser diferente. O diabo vai vir e vai falar, olha, você, babá, você fala, não, eu errei agora. O importante não é quantas vezes cai, é como levanta cada vez que cai. Eu caí agora para não cair mais. Quando alguém está na justiça própria, não. Meu Deus, pastor, morri. Deus não me ama mais. Abre mão da posição que Deus tem. Eu não preciso abrir mão da minha posição porque eu errei, eu continuo lutando. E por que eu estou falando dessa posição, queridos? Por que é importante nós entendermos isso? Porque quando nós falamos de adoração, o diabo vai prender milhares de pessoas na sua justiça própria, aqui, e elas começam a idolatrar as necessidades. Não, Deus não, olha, eu estou com muita dificuldade. Olha, isso aqui é muito grande. Pessoas que não entendem o seu posicionamento em Deus, não conseguem ver Deus grande para resolver os seus problemas. Não conseguem ver Deus como Ele precisa ser visto. O que é idolatria? É você colocar qualquer outra coisa no seu coração que não seja o Senhor. Eu compartilhei um testemunho que a gente está tentando evangelizar um cara, um empresário top lá, e todo mundo foi, né, da igreja. Não, agora eu vou. Aí não deu certo, tá, não, acho que eu não dou conta, não sei a Bíblia tanto, vai você agora. Aí o outro vai, não, mas tá difícil. O que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos não sei o quê. O cara tem argumento para tudo, o cara, nossa, ele fala de tudo, ele... E aí quando nós fomos orar, Deus falou, ele está idolatrando o sofrimento. Não adianta vocês falarem com ele. Enquanto ele estiver lambendo as feridas, ele não vai ouvir. Quantas pessoas estão grudadas, queridos, idolatrando os problemas, idolatrando as aflições, idolatrando o que já aconteceu. Ei, você não foi chamado para idolatrar situações na sua vida. Você foi chamado para adorar Deus no santo monte do Senhor. As situações não podem ditar o seu caráter, as situações não podem ditar a sua adoração, as situações precisam ser subjugadas. Jesus estava deitado num barco, o vento veio, todo mundo desesperado, e ele lá, tranquilo, porque ele sabia da sua posição, ele sabia quem ele era. Quanto mais soubermos quem somos em Deus, mais fortes seremos em nossa adoração, queridos. Mais profundo seremos a nossa adoração. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos reconciliou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então você precisa saber que a sua adoração, todo dia ela pode ser roubada. Tem gente que fica preocupado só se o banco está roubando. E não percebe que o diabo todo dia tira a adoração daquele crente por causa de uma aflição, por causa de um pagamento de uma conta. Sabe, queridos, eu estava orando esses dias para uma situação e Deus falou, nessa situação você não tem que orar e nem jejuar, você tem que me adorar. Agora, se nós não habitamos no santo monte do Senhor em adoração, como nós vamos receber estratégia para as nossas próprias vidas? Não haverá estratégias. E Deus não criou um montinho de regras para ser seguido e está todo mundo taxado, pronto, igual um cartório, está carimbado, pode passar. Não, o nosso Deus é pessoal. O nosso Deus é um Deus de intimidade. Se você der tudo para Ele e não der você, para Ele não vai valer a pena. Por isso que a adoração é tudo na vida de um cristão, irmãos. Alguém pode falar, não, adoração não é tudo. E aí eu vou te dar a resposta, pastor Cirilo. Pode até não ser tudo, mas é onde tudo começa. Porque se não começar na adoração, como que vai ser um bom obreiro na casa do Senhor? Os aprovados são aqueles que vêm do monte do Senhor. Aqueles que habitam no monte do Senhor.
Aleluia, gente, eu falo com Deus, pastor, que eu sou a filha mais empolgada que Ele tem, sabe? Eu falo essas coisas, eu fico assim, eu não me aguento. Eu fico querendo dar uns brados, assim, dar uns gritos, sabe? Por que eu falei tudo isso? Porque você precisa vigiar. Se a rotina, o Facebook ou qualquer outra coisa miserável que tem aí criado pelo homem, se isso estiver tirando o seu tempo de adoração com o Senhor, saiba que o diabo já está te roubando há muito tempo, meu filho. Há muito tempo. E aí depois a gente não pode reclamar com Deus que não tem vivido uma vida cristã efetiva. Não vai viver. Não tem como viver. É só perto dele. É só perto dele que nós somos aquecidos. O mundo esfria, mas aqueles que entram em Deus, eles são aquecidos no seu coração. Quando você vê um crente falando assim, eu tô fraco, igual galinha Angola. Tô fraco. Meu filho, volta para a fonte. Você está sem a fonte. Qual é o seu problema? Você está tentando achar Deus em outras coisas, você não vai achar. Volta para a fonte que você vai ficar forte. Aí você vai falar, eu estou forte. É só voltar para a fonte. É só voltar para a fonte. Segundo, investigue o que tem tomado seu coração como primazia. Seus negócios, seus sonhos, seus filhos. Se fosse preciso você entregar hoje, definitivamente, toda a sua vida nas mãos de Deus, você estaria pronto? Se tivesse que entregar tudo agora. O que é importante para você, meu querido, minha querida? O que é o seu fôlego de vida? Tem uns que quando a bateria do celular acaba, o fôlego de vida quase que... E se o pastor fizer um retiro de 3 dias sem celular, tem um ataque cardíaco. Como é que eu vou fazer sem meu celular? Mas a gente fica 3 dias sem adorar, né? Quando eu tinha 16 anos, o Senhor falou para mim: se você não me amar de todo o seu coração, sempre vai haver outras coisas para competir com o lugar que eu devo tomar na sua vida. Então, todo dia eu preciso questionar o que tem competido com o lugar de Deus na minha vida. É o ministério? É a voz? É minha família? Será que eu amo mais a Anne do que Deus? Será que eu amo mais o Joshua do que Deus? Será que eu amo mais o quê? O que eu posso amar mais do que o Senhor? E só você vai poder responder isso para você mesmo, querido. Agora você tem que ter certeza que você está amando o Senhor acima de tudo. É muito importante que você tenha essa certeza. Deus não te fez para ser escravo das suas necessidades ou das fraquezas. Deus nos fez em amor e para amá-lo de todo o nosso coração. No lugar de adoração que é em Deus, o nosso Pai, você não precisa ser quem você não é. Você não precisa segurar nenhuma lágrima. Eu esqueci de um detalhe. A palavra Pipton, quando fala de prostrar e adorar, ela traz a conotação de um guerreiro quando tira toda a sua armadura para se prostrar. Quando Satanás pediu para Jesus prostrar e adorar, você tem que ter na mente um gladiador. Você já viu a armadura de um gladiador? Já viu a armadura daqueles povos antigos? Eram muitas peças. Às vezes para arrumar tudo demorava horas. Cada coisa num lugar. Meu Deus do céu. Descer desse lugar alto para o lugar baixo. Nessa palavra significa abrir mão da sua armadura.
se vulnerabilizar. Mas Jesus, como tinha ciência de tudo isso, qual foi a resposta dele? Eu vou parafrasear para você. Sai, Satanás, porque eu só vou me desnudar diante do meu Deus e só a Ele eu vou adorar. Eu não vou tirar minha armadura para ninguém. Eu não vou descer do alto lugar que Deus me colocou para adorar você. Só ao teu Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele. Adoração exclusiva, adoração genuína, adoração eterna. Você sente seu espírito assim bombando aí? Quem está sentindo isso? Não é demais? O lugar de adoração que é no Pai, em Deus, não é um lugar onde nós seguramos as nossas armaduras, aonde nós preservamos as nossas coroas. Lembra dos 24 anciões? Eles jogam tudo. No lugar de adoração não fica nada, meu querido. Só fica você e Deus, só. Ali não cabe os títulos, eu sou a Heloísa Rosa, porque eu sou bebê. Não fica nada. Ou é filho ou não é. Ou é filha ou não é. Não tem máscaras. Os 24 anciões pegam toda a sua autoridade, tudo que já viveram, tudo que já foram amadurecidos, todas as lições, e joga tudo aos pés dele. Tudo aos pés dele. Isso é adorar. Ser quem você é nele. Ah, mas eu sou um pecador e ainda tenho pecados na minha vida. Aproxima. Chega perto. A palavra fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. E a palavra fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por que alcança misericórdia? No momento que você entra no lugar de adoração. A verdade, que é Cristo, Jesus que é a verdade, e a verdade é Cristo, e Cristo é a verdade. Ele vem, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado nesse momento. Não há motivos para não adorar ao Senhor. Ah, mas é isso, mas é aquilo. Não há argumentos que se sustenta para uma pessoa que entregou sua vida a Jesus não adorar. Nós precisamos ser mais intensos, queridos. Precisamos mergulhar mais em Deus. Daí nós vamos combater as nossas guerras diferente. Nós vamos atuar dentro da igreja diferente. Nós vamos impactar o mundo diferente. Porque nós vamos estar conectados com o Pai. Nessa noite eu quero que você deixe o Espírito Santo sondar o seu coração honestamente. Tudo que é de Deus sempre visa crescimento. Então a sua adoração pode crescer. A sua entrega pode crescer. O seu amor a Deus pode crescer. Os jejuns na sua vida podem aumentar. A sua oferta ao Senhor, a sua dedicação ao Senhor pode aumentar. Não precisa ficar do jeito que está. O Espírito Santo pode te conduzir para um caminho excelente. Eu quero só trazer um testemunho para vocês, porque Deus tem me provocado com essa palavra. E eu tenho descoberto que eu sou muito mais do que uma cantora, sabe, pastor? Depois que eu entrei nisso aqui, eu falei, eu sou filha. Meu Deus, é outro nível, é outro nível. Eu falei, Pai, então assim, olha, eu decidi por você, então usa a minha vida, queima o cartucho inteiro, entendeu? Faz tudo o que precisa fazer. E o Senhor está avançando outras áreas da minha vida, né? Me botando para pregar, me botando para fazer outras coisas. E agora morando fora, toda vez que eu entro no avião, eu falo, Pai, o que o Senhor quer falar com essa pessoa ao redor aqui? O que o Senhor quer falar? A última vez, deixa eu ver qual história eu vou contar. Eu vou contar de um homem que entrou, sentou do nosso lado. Os meninos eu não sei para onde que estavam.
Ele entrou e eu falei, e aí, Espírito Santo, eu sei que eu já não sou mais cantora, eu sou filha. Então, Senhor, me usa para a tua glória. Faz o que o Senhor quiser na minha vida, Senhor. E eu sempre ficava assim, não, Deus fala, mas e se eu falar errado, né? E se, né? Quantos aqui já tiveram esse pensamento? Deus manda você falar um negócio, você fica para trás. Sabe o que você precisa fazer? Entrar mais na adoração, que aí você vai ficar mais corajoso, entendeu? Aí eu falei, Deus, o Senhor é vivo, o Senhor fala comigo, então o Senhor vai falar. Eu estou aqui, estou disponível. Se o Senhor quer falar com esse indivíduo aqui, que essa pessoa pode falar. E aí, irmãos, desceu a impressão, né? O pastor Luciano sempre fala da impressão do Espírito Santo, né? Não é uma voz que chega assim, sou eu que estou falando, mas é uma impressão no Espírito. É uma informação que vem. Você não sabe de onde que vem, mas você tem certeza que foi dele, entendeu? E aí, a essa impressão disse assim, são 2 filhos, a esposa tem um cabelo com as luzes igual o seu, e ele só não separou porque ela é muito firme, porque senão já tinha acabado o casamento dele. E diz para ele o seguinte, ele está olhando para a vida dele como uma grande roda e fica chorando, por que a minha vida não dá certo? Eu sou um homem que, poxa, eu planejo, eu tento, sabe, mas a roda não anda. E aí Deus falou, você vai falar isso para ele, enquanto eu não estiver no centro dessa roda, não vai destravar, não vai fluir, não vai acontecer. Aí quando eu ouvi tudo aquilo, eu falei, Senhor da glória, eu era só cantora, agora eu vou virar profeta aqui, meu Deus do céu, me ajuda. Deus esticando, irmão, porque a gente é quadrado, a gente pensa assim, Deus só vai me usar assim, Deus só pode fazer assim comigo. Ô meu filho, ou a gente deu tudo ou não deu nada, ou a gente deu a nossa vida inteira, nosso DNA, nossa raiz e tudo, ou não deu nada. Eu falei, Deus, estica, Deus, é terrível isso daqui, mas estica, eu estou morrendo de medo, mas estica, entendeu? Eu vou, porque se eu não acertar da primeira, eu vou acertar da segunda, eu vou afinar o meu ouvido com sua voz. Eu quero praticar, eu quero ouvir o Senhor. Aí, como uma boa aprendiz, eu comecei aos poucos, né? Eu falei, Senhor, como é que eu vou começar a falar com esse homem, né? Aí deu umas turbulências abençoadas no voo, né? Todo mundo fica aberto para conversar, né? E aí ele falou, nossa, olha essa turbulência. Eu falei, é isso aí, Deus fez a turbulência para eu falar com o homem, né? Aí eu falei, tá forte, hein? E aí eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Morrendo de medo, isso tem um ano e meio atrás. Olha só, você acredita em Deus? Aí ele falou para mim, acredito. E se eu te disser que ele me deu informações sobre a sua vida? Aí o cara me olhou assim. O que ele falou? Aí eu falei, antes de eu falar o que ele falou, eu vou te explicar por que isso está acontecendo, tá bom? Aí ele, tá bom. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Tá. Aí ele falou, eu estava no centro espírita, lá estava falando de espíritos. Aí eu falei, não, agora você confundiu tudo. Não tem nada a ver com esse espírito ruim aí, irmão. Lá não tinha o espírito de Deus. Eu estou te falando de um outro espírito agora. O espírito da verdade. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus vem habitar dentro da gente. E a partir do momento que a gente permite, nós somos educados por esse Espírito Santo para ouvir a sua voz, para ver os seus movimentos, para entender a sua vontade. E então, algumas vezes o Espírito Santo comunica conosco o que ele deseja fazer na vida de algumas pessoas. Aí ele falou, tá. Ele virou para mim e falou assim, mas você tem cara de índia, você não tem pajé na sua família, não? Aí eu falei, não tenho pajé, não tem nada disso. Aqui é só o Espírito Santo, não tem nenhum espírito contrário. Aleluia. Aí eu falei assim, mas você pode ir para a prova. Se você está duvidando, deixa eu te falar. Se não foi Deus que falou, então não vai dar certo. Aí o cara ficou me olhando assim. Aí eu perguntei para ele,
antes de eu falar a mensagem que Deus tem para você, vamos ver se eu ouvi certo, tá bom? Você tem 2 filhos? Tenho. A sua esposa tem luzes mais ou menos igual assim o meu cabelo? Dessa cor? Aí o olho dele regalou. Falou, tem. Aí eu falei, agora vai a pedrada. Você não tem aliança na sua mão, mas Deus disse que você só está casado até hoje, está junto com ela, porque ela é firme. Porque se ela não fosse firme, vocês já não estavam mais juntos. Aí o cara regalou o olho desse tamanho. Aí ele ficou assim, é isso mesmo. E aí? Aí eu falei, agora que você entendeu que é Deus falando com você, eu vou te entregar a mensagem dele. Deus me fez ver você com uma roda grande, uma roda olhando a sua vida e tentando planejar várias áreas da sua vida. Isso, aquilo, e conversando com você mesmo. E você uma hora ficava triste porque a roda da sua vida parece que não girava, tipo, nada encaixa, é um quebra-cabeça que não funciona, porque que uma área vai, a outra não vai, a outra vem, a outra não vai, e essa angústia. E a resposta de Deus para a sua inquietação é que você precisa colocar Ele no meio. Ele precisa ser o centro da sua vida. Enquanto Deus não for o centro da sua vida, ela não vai ter sentido. Você não vai encontrar sentido para nada do que você faz. Irmãos, ele virou e falou assim, mas o que eu tenho que fazer, meu Deus do céu? O que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa aceitar o Senhor Jesus. E então eu peguei a mão daquele homem, nós oramos, e ele aceitou o Senhor Jesus naquele dia, dentro daquele voo, naquele avião. Meu horário já foi aí, né, pastor? Agora eu já parei de contar também, tá? Mas, irmãos, o interessante não foi aquele homem, fui eu. Eu saí diferente daquele avião, pastor. Eu saí aleluiada. Parecia que eu estava pisando no céu. Parecia que eu estava pisando nas nuvens. Eu falei, é possível! Deus fala, a gente tem que parar de ser esses bichos do mato, a gente tem que enfrentar situações, a gente precisa ir para cima, é cair para dentro, é adorar o Senhor, é ouvir a sua voz e mergulhar nele e começar a espalhar o reino de Deus nesse mundo. Aí alguém pode perguntar para mim e falar, não, você é profeta, queridos? Eu não tenho o dom de profeta. Só que quando você está diante de um ímpio, a palavra fala que Deus pode te usar como uma palavra de conhecimento para que o ímpio seja salvo. Então qualquer um que está dentro dessa reunião pode receber uma palavra profética para alguém que está lá fora. Quando você estiver perto de um ímpio, você pensa, Deus, a via aqui é livre, eu posso profetizar. E essa pessoa ser completamente impactada pelo poder de Deus. Nós precisamos sair do ostracismo, nós precisamos sair de nós mesmos e precisamos mergulhar no Senhor. E eu tenho, irmãos, muitas e muitas histórias do que vem acontecendo. Algumas vezes eu peguei uns crentes, né? Aí Deus usou, aí no final que eles ficaram sabendo que aí depois quando descobre que é Luísa Rosa, aí acaba, não tem como, né? Eu peguei estava num voo com uma menina, ela não me reconheceu, né? Às vezes o povo reconhece, às vezes não, isso também não interessa. Mas aí Deus falou para mim que ela ia trabalhar com crianças e tal, com estudos e tal, enfim. Aí depois quando eu comecei a falar, ela falou, mas eu acho que eu te conheço, né? Eu falei, não, você não conhece não, irmã, aqui é outra pessoa. Aqui é Luísa Gruber, não é Luísa Rosa não. Deixa Deus mover outras áreas, né? Porque a gente é muitas vezes tapado, religiosos. Não, Deus vai trazer um profeta para falar que é ímpio. Deus vai usar meu pastor para falar. Não, irmão, Deus vai usar você. Bota fogo nesse altar. Deixa o fogo de Deus queimar. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Não há limites para o que Deus pode fazer.
Não há limites para o que Ele pode fazer. Quando nós estamos queimando nele, nós vamos nos virar e nos tornar naquilo que Ele quer que a gente se torne. Nós não podemos colocar limites. Não, Deus, eu faço só isso. Meu negócio é só esse. Não. Nós precisamos mergulhar no Senhor e deixar que Ele fale o que Ele quer nos usar. Amém, queridos? Amém ou não amém? Eu quero que você fique de pé, para a gente parecer que está acabando, como diz o Luciano, meu pastor amado, querido. Mas eu quero te dar a oportunidade de você colocar a sua vida no altar. Eu posso, pastor? Tem mais 10 minutos aí? Eu não posso sair daqui sem te dar a oportunidade de você mergulhar no rio de Deus, meu querido. Eu quero ouvir testemunhos daqui, que amanhã você foi para a sua escola, na sua faculdade, Deus te deu uma palavra e você profetizou. E você influenciou. E você foi luz e sal da terra lá, porque não é aqui, é lá. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão de habitar no monte de Sião, no monte da adoração. Deus tem falado para mim sobre a restauração das artes cristãs, a arte cristã. E todo esse estudo tem vindo porque Deus tem me incomodado. Nós vemos no Brasil muitos músicos sem destino, sem identidade, sem pastoreio. E por isso vivem completamente desconectados com a vontade de Deus para a vida deles. Deus me deu uma bandeira para levantar, que é o Casa Refúgio, que vai ser um centro de relacionamento entre os artistas cristãos. Isso foi um outro resgate de Deus falando para mim, porque eu não aceitava esse nome artista de jeito nenhum. E o que Deus tem falado é: seja menos crente, menos religiosa e mais filha. Eu te chamei como artista para fazer diferença e influenciar nas artes nesse tempo. Então você toma posse da identidade que eu te dei. Então nós queremos passar essa bandeira em nome de Jesus e levantar muitos artistas cristãos no Brasil que vão impactar a sociedade, que vão impactar o mundo. Essa é uma bandeira que nós vamos levantar. Mas eu queria te dar esses minutos para que você pudesse orar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a Ti. Porque tudo que eu vou ser depende do quanto eu estarei estabelecido no Teu monte. Quanto mais você se firmar em adoração e na verdade que é Cristo, mais a sua vida com Deus vai prosperar. E se você reconhece que há no seu coração alguma coisa que tem tirado a adoração da sua vida, que tem roubado esse lugar de Deus, hoje é a noite para que você venha e se derrame no altar do Senhor. Hoje é a noite para que você venha dizer: Senhor, quebra todas as cadeias da minha vida. Eu não vou ficar sendo escravos das contas que eu tenho para pagar. Ficar escravos da minha ansiedade. Eu quero me lançar aos teus pés. Eu quero te adorar. E eu quero deixar nos teus pés todas as minhas lutas, ansiedades e preocupações. Eu quero chamar à frente as pessoas que essa palavra foi para você, meu querido. Você que precisa romper. Você que precisa dizer: Senhor, eu vou romper hoje. Eu quero te entregar isso porque eu não quero que nada fique no meu coração impedindo que eu vá além. Sai do seu lugar e vem para frente. Hoje é uma noite onde Deus quer te libertar. Deus quer libertar. Ele vai te mostrar o que você vai ser nele. Não é você que determina. E a porção de Deus é muito maior. Alguns pegam os textos bíblicos e usam errado. Ah não, Deus deu dons para algumas pessoas. Mas você já foi para o quarto perguntar quais os dons que Deus te deu e qual Ele quer usar e quais Ele quer fazer você prosperar naquilo? Não fica se diminuindo. É hora de romper, é hora de romper, é hora de romper. É hora da sua adoração voltar para casa, voltar para o Pai. Se precisar entregar um filho hoje, entrega. Assim como Deus pediu o filho a Abraão.
Deus não queria o filho, Deus queria o coração e a adoração de Abraão. Se for necessário entregar uma casa, um carro, uma pessoa, um marido, ou o que quer que seja, entrega hoje. Mas não deixa que nada impeça você mergulhar mais profundo em Deus. Nada, 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 nada. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Deixa Ele se mover aqui. Não me deixe esquecer que dos teus braços de amor. Deus está falando que está com saudade de algumas pessoas aqui, gente. Olha o que eu estou ouvindo, Senhor da glória. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de algumas pessoas aqui. Deus está com saudade de um tipo de adoração que Ele recebia há um tempo que não está recebendo mais. Deus está te chamando de volta para casa. De volta, de volta, de volta. Não me deixe esquecer dos teus braços de amor, Jesus. Não me deixe esquecer que por mim se entregou. Eu senti a tua presença de uma forma especial. Hoje é a sua noite. Hoje eu tenho saudades. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Por ti, ó Deus, como da primeira vez. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Se você quer intimidade com Ele, diga: faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Vá mais fundo nele, vai mais fundo. Vou sentir de novo. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração.
coração. A gente pode chamar os líderes para ajudar a orar por eles, por favor? Vamos orar por esses que estão vindo aqui à frente. E você que ficou aí no seu banco, levante as suas mãos e comece a adorar o Senhor nesse lugar. Toque o Senhor Jesus com a sua adoração aí mesmo. Vocês que vieram aqui à frente, comecem a entregar tudo aquilo que impede a adoração de ser mais profunda. Enquanto os líderes estarão orando, deixe o Senhor falar e tocar a sua vida. Faça tudo novo, eu quero escutar o teu coração. Onde estão os adoradores? Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração, porque eu quero estar perto de ti, Jesus. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Ele está aqui, sinta a presença dele. Faça tudo novo, toque nele pela sua fé. Pela fé, toque em Jesus nesse lugar. Teu coração, Jesus, Jesus, faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Eu quero hoje voltar, quero sentir outra vez, quero me apaixonar, Senhor, como da primeira vez. Eu quero hoje voltar, quero sentir outra vez. Eu quero me apaixonar como da primeira vez. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Se você quer, peça a Ele, faça tudo. Mergulha, mergulha. Enquanto você o adora, mergulha. Aleluia. Vá mais fundo essa noite. Faça tudo. Faça, Espírito Santo. Estamos voltando para Ti. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Queremos sentir o pulsar do Teu coração. Faça tudo novo. Essa é a nossa oração, Senhor. Queremos ser uma geração conectada com o Teu coração, Senhor. Oh, faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do Teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo. Traz vida, traz batida nos nossos corações, ó Pai. Ressuscita a nossa
os filhos que estão voltando. Oh, outra vez, outra vez. Eu quero me apaixonar como da primeira vez. Quero hoje voltar pra ti, Jesus. Eu volto para ti, Jesus. Tu és o meu lugar, de onde eu nunca devo sair. Faça tudo novo. Peça a Deus que te faça voltar ao caminho. Deus não quer que você seja um religioso dentro dessa casa. Deus quer te fazer uma tocha nessa terra. A palavra fala que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então é para incomodar, meu irmão. Não é para se conformar com esse mundo, não. É para ser diferente. É para ser diferente. O pulsar do teu coração. Nós recebemos a vida do Senhor nessa noite, Pai. Vou sentir de novo. Nós queremos o genuíno. Nós queremos o genuíno. Queremos o Senhor. Nada mais, nada mais. Tu és precioso, Jesus. Tu és amado, Jesus. E nós queremos provar isso com as nossas vidas e não só com as nossas palavras. Com o nosso testemunho de vida nós iremos provar que Tu és precioso para nós. Vou sentir de novo o pulsar do Teu coração. Como terminar isso, né? Não dá vontade de terminar, não. Você que veio aqui à frente, levanta as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi Tua palavra e eu criei no meu coração que eu preciso ir além e que eu posso ir além. A partir de hoje, eu tomo uma decisão consciente de não colocar nada em Teu lugar, na minha vida e no meu coração. Diga assim: eu me rendo completamente ao Teu senhorio. Eu me rendo completamente à Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Diga que venha o Teu reino sobre a minha vida e que seja feita a Tua vontade na minha vida. Que se cumpra em mim a Tua palavra, que se cumpra em mim os Teus desígnios, que se cumpra em mim os Teus planos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Senhor vai visitar alguns quartos aqui essa noite, viu? E você vai começar a rir, a chorar. E não se preocupa, ninguém precisa entender. Quando Ele entra, tudo é quebrado aqui fora, sabe? E nós nos vemos tão apaixonados pela presença dEle. A gente percebe o quanto a gente é alucinado por Ele, o quanto nós amamos Ele demais. Quando a presença dEle vem e quebra todo orgulho, toda religiosidade, Ele consegue suscitar de nós um amor que nem a gente acredita. Então fica esperto, Jesus vai passear em alguns quartos e eu vou ouvir testemunho. Agora quando Ele vier, mergulha, adore, cante, babe, chore, levante, pula, faça o que precisar fazer. Mas não fica quieto, não deixa Ele passar, segura o Mestre, Ele vai passar. Aleluia.